Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou te mostrar por que no Brasil os imóveis vão ficar cada vez mais caros ano após ano, pelo menos enquanto nós estivermos vivos. Eu sei que muita gente acha que nós vivemos uma grande bolha imobiliária, afinal, os imóveis estão cada vez mais caros e a qualidade deles está cada vez pior. As construtoras entregam cada vez imóveis com mais problemas construtivos e com metragens cada vez mais ridículas. As pessoas hoje vivem em verdadeiros cubículos e acham isso normal. No entanto, é certo que infelizmente essa tendência vai continuar por muitos e muitos anos e é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Meu nome é Gabriel Meirelles, eu sou fundador da Crédios. Nós somos uma consultoria e securitizadora de crédito imobiliário com mais de 50 milhões de reais sob gestão e estamos desde 2019 no mercado. Bom, agora falando do vídeo, eu sei que muita gente vai se desapontar com o conteúdo desse vídeo, muita gente não vai gostar das notícias que eu vou trazer aqui, mas é a verdade, as pessoas talvez não estejam preparadas para o futuro que nos espera, mas é minha responsabilidade, é importante que a gente discuta esse futuro, discuta esses problemas. E hoje nós temos um mercado imobiliário em um momento extremamente complicado do ponto de vista social. É cada vez mais difícil para as pessoas comprarem as suas casas dos sonhos, o seu primeiro imóvel. O imóvel hoje, comparado à renda média do nosso país, nunca esteve tão caro. Hoje você tem que trabalhar anos e anos e anos, um trabalhador com salário médio ou mesmo alguém que ganhe um pouco mais alto, uma pessoa de classe média, uma pessoa de classe média alta, precisa trabalhar anos e anos e anos para conseguir juntar o dinheiro necessário para comprar o seu primeiro imóvel. E mesmo com o financiamento imobiliário, acaba sendo muito difícil, pois a entrada hoje é de 30%, recentemente foi anunciado que vai voltar a ser 20%, mas até agora é de 30%, que é um valor relativamente alto, principalmente quando a gente considera que os imóveis hoje estão muito caros. E a taxa de juros também no Brasil, historicamente, é muito alta. É claro que hoje está num momento de recorde, estamos com uma taxa de juros básica, Selic, a 15%, mas sempre foi alta, isso não é um problema de hoje. A taxa de juros no Brasil sempre foi elevadíssima, nunca foi barato financiar um imóvel no Brasil. E é por isso que o nosso mercado de financiamento imobiliário é muito menor proporcionalmente comparado a outros países em que a taxa de juros é mais civilizada, como os Estados Unidos e os países da Europa e os países da Ásia. Porém, a gente vê que há uma tendência estrutural de continuidade nesse aumento de preços dos imóveis e nessa dificuldade de acesso aos imóveis pelas pessoas normais, pela classe trabalhadora e pelas pessoas de classe média e classe média alta, por alguns fatores diversos. Em primeiro lugar, a gente tem uma moeda que ano após ano continua desvalorizando. A gente tem um governo que não para de gastar, que historicamente gasta muito e que cada vez mais entra num déficit fiscal enorme, uma dificuldade de se financiar, uma dificuldade de emitir dívida, um governo que gasta demais e gasta mal, pois o gasto do nosso governo não é investimento, acaba sendo um gasto que é distribuição de renda para as pessoas mais pobres e salário para os funcionários públicos, então é um gasto que não faz o nosso país crescer, infelizmente, e esse gasto, é claro, ele é financiado com a nossa moeda, o real. E como o governo, ano após ano, gasta mais e mais, sem em nenhum momento fazer um esforço para conter os seus gastos, a nossa moeda vai desvalorizando, o governo vai emitindo cada vez mais dinheiro, o governo vai emitindo cada vez mais dívida e a nossa moeda vai valendo cada vez menos, o nosso país passa a ser cada vez menos respeitado pelos investidores internacionais. É só você pegar o gráfico do preço do real em dólar, ou melhor, do preço do dólar em real, e você vê que a nossa moeda não vale absolutamente nada no horizonte longo de tempo. Em apenas 20 anos, que é um horizonte de tempo, na minha concepção, pequeno, a nossa moeda desvalorizou um absurdo. É só você ver o gráfico que está aqui na tela que você vai ver que a nossa moeda realmente não tem muita esperança. E aí a gente considera que os custos de construção são, em sua maioria, dolarizados. A gente está falando aqui de aço, de ferro, de cimento, dos materiais necessários para a obra, vidro. A gente vê que esses custos vão continuar subindo frente à nossa moeda e aí é claro que o imóvel
refletindo essa inflação, refletindo esse aumento de custos, ele vai continuar subindo de preço. Em segundo lugar, a gente vive um cenário cada vez pior de escassez de mão de obra na construção civil. Hoje você vai numa obra, eu te desafio a ir numa obra na sua cidade, onde você mora, e você vai ver que tem cada vez mais pessoas idosas trabalhando nos canteiros de obra, pessoas que o pessoal chama os cabeças brancas. O pessoal já idoso, o pessoal com 50, 60, às vezes 70 anos, ainda trabalhando como pedreiro, trabalhando como pintor, trabalhando como mestre de obra. E isso não é porque estão querendo explorar os idosos, porque eles são mais baratos, nem nada disso. Muito pelo contrário, esses profissionais, pela experiência, pela bagagem que eles têm, eles são até mais caros. Mas a galera jovem não quer mais ser pedreiro, a galera jovem não quer mais trabalhar em obra. É um trabalho muito puxado, mesmo que pague muito bem para os padrões do Brasil. É muito puxado, é muito cansativo e é desvalorizado. É um trabalho que acaba sendo um pouco desmoralizado pela sociedade, infelizmente. Então, os jovens não querem mais trabalhar em obra. E isso, naturalmente, causa uma escassez de mão de obra. Mão de obra hoje no Brasil, na construção civil, é cada vez mais cara. Um dos maiores itens da inflação da construção civil, que é o índice INCC, a maior causa do aumento do INCC no Brasil nos tempos recentes é a mão de obra. A diária do pedreiro, a diária do pintor está cada vez mais cara, pois há cada vez uma oferta menor desses profissionais. Além disso, nós temos no Brasil uma falta enorme de habitações. Quem fala que há uma bolha imobiliária no Brasil não sabe do que está falando, porque para existir uma bolha tem que ter um descasamento muito grande entre oferta e demanda, ou seja, tem que estar sendo ofertado um número irreal, um número absurdo de produtos no mercado que aquela demanda não é capaz de absorver. Mas no Brasil a demanda é quase infinita. Nós temos um déficit de 6 milhões de habitações no Brasil hoje, em 2025. Então, tem muita construção ainda para ser feita antes de haver algum problema do lado da oferta, antes da gente poder dizer que a oferta que está sendo colocada no mercado, que as unidades que estão sendo construídas, não têm potenciais compradores. Então, isso também influencia na dinâmica dos preços, faz com que os preços continuem a crescer, mesmo que a gente tenha esse cenário de dificuldade econômica. E acaba que também nós temos no Brasil muitos investidores, muitos fundos de investimento, muitas empresas que não têm mais onde colocar dinheiro. Há uma desigualdade realmente muito grande no nosso país. E essas pessoas, essas empresas, essas instituições não querem, por óbvio, manter esse dinheiro no banco, manter esse dinheiro real parado ou em algum investimento financeiro. Essas empresas, em sua maior parte, esses fundos, esses investidores, preferem colocar esse dinheiro em ativos reais, como são os imóveis, para ter uma rentabilidade, mesmo que menor do que os ativos financeiros, mas acaba sendo uma rentabilidade mais protegida, porque o bem que está por trás ali, aquele bem imóvel, aquela casa, aquele apartamento, aquele prédio, ele vai ter uma valorização no mínimo igual à inflação. Então acaba sendo uma proteção muito forte de patrimônio. Pessoas que têm liquidez, que têm patrimônio, empresas, instituições, eles botam muito dinheiro nessa classe de ativo do Brasil. E cada vez mais, à medida que a nossa situação econômica vai ficando mais complicada e vai ficando cada vez mais arriscado deixar o nosso dinheiro parado na nossa moeda, o real. Então isso acaba também criando uma força compradora muito grande de que as pessoas não falam. Não é só a pessoa que quer comprar um apartamento para morar que compra esses apartamentos. Você vai hoje em um lançamento imobiliário de um prédio grande, você vai ver que talvez a maioria dos apartamentos está sendo comprada por um investidor, por alguns investidores que vão usar aqueles imóveis para aluguel, para alocação de patrimônio, para aluguel de temporada, enfim, são várias opções que a pessoa tem quando compra um imóvel. Acaba sendo um investimento muito bom. Então, por isso, eu não acredito que vai haver uma queda nos preços abrupta no mercado imobiliário brasileiro. É claro que em algumas cidades isso pode ocorrer. Algumas cidades, sim, há uma certa euforia, há talvez até uma bolha. Por exemplo, eu estou aqui em Balneário Camboriú, eu percebo que aqui a gente viveu um momento de euforia. Eu acho que os preços do momento estão até caindo e eu não acho que a perspectiva aqui é muito boa. Acho que a oferta aqui foi muito grande versus a demanda por uma série de fatores. Mas no Brasil, de forma geral, principalmente nas médias e grandes cidades, os grandes centros urbanos do nosso país, em que há uma economia forte, em que há um crescimento demográfico ainda por muitos e muitos anos
não há uma bolha imobiliária e os preços não vão cair, muito pelo contrário, a tendência é que os preços continuem subindo, até porque, como eu falei no início do vídeo, os preços não vão cair enquanto nós estivermos vivos, porque há uma tendência, a previsão é que a população do Brasil só comece a cair de forma significativa daqui a 50 anos, a gente não vai estar mais aqui ou vai estar muito velho, então essa coisa de, estão fazendo muitos imóveis e a população está caindo, não vai ter gente para tanta casa e os preços vão começar a cair, comprar um imóvel é um péssimo investimento, porque daqui a pouco não vai ter gente para morar em tanto imóvel, vai sobrar imóvel. Isso é a maior besteira do mundo, porque mesmo que isso aconteça, ainda faltam décadas e décadas para isso acontecer. Não é uma atitude sensata, não é um investimento sensato. Então a dica que fica para vocês é: compre um imóvel. Corra atrás, faça um financiamento, se você precisar, pegue dinheiro emprestado, faça um esforço, trabalhe mais, mas garanta que você tenha pelo menos um imóvel próprio para você e para sua família, porque a tendência é que o acesso a imóveis no Brasil, para as classes médias altas, fique cada vez mais complicado. Os preços vão continuar subindo, a situação econômica do nosso país vai continuar se deteriorando, o governo vai ficar cada vez mais apertado, a nossa moeda vai valer cada vez menos. Então, se você chegar daqui a 10 anos e não tiver um imóvel, vai ser com certeza mais difícil comprar do que é hoje. Então, se está ruim hoje, vai ficar pior. A dica que eu tenho para você é: compre um imóvel. Obrigado. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal e dá o like aqui nesse vídeo, deixe seu comentário, pergunte alguma coisa que eu vou te responder. Obrigado.